Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro de Jó, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, Livros Poéticos. Dando continuidade aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, vamos estar estudando ainda o livro de Jó, no ponto onde paramos no capítulo 38. Fazendo antes uma recordação do que temos estudado, primeiramente, lembremos que Jó é uma figura real, qual tal outros personagens na Bíblia, sendo que, de fato, o personagem Jó é apresentado em outros livros, como em Ezequiel, na citação do próprio Deus, e em Tiago, o apóstolo, quando apresenta-te Jó como sendo um modelo, exemplo de paciência. Numa visão panorâmica do livro todo, em poucas palavras, temos que primeiro sobrevieram a Jó as investidas de Satanás, com alegações de ser falsa a sua integridade, e seguiram-se as provas que Deus permitiu a Satanás fazer. 3 amigos de Jó argumentam que, sendo Jó o mais aflito, ferido, entre os homens, deveria ser o mais pecador de todos, atribuindo aos desastres algum problema mais de infelicidade, aflição, como sendo consequência direta do pecado. E Jó, na verdade, fica indignado e nega a acusação de ter cometido pecado. E leva isso a um ponto de autojustiça, porque, de fato, tendo um cuidado muito grande na sua forma de viver, ele mesmo, fazendo um exame de consciência da sua própria vida, não achava coisa alguma que correspondesse às acusações de seus amigos. Um outro personagem, por fim, aparece, que é Eliú, e fala condenando a Jó por sua autojustiça, e os outros 3 por sua incorreta condenação de Jó. Continua explicando que Deus tem um propósito ao enviar o sofrimento aos homens, que ele intenciona trazê-los para perto de si mesmo. Continua, por fim, Deus fala a Jó, pessoalmente, Deus fala a Jó e mostra-se altíssimo, maravilhoso, apresentando o seu poder, a sua sabedoria, o seu domínio sobre todas as coisas. Encerra-se o livro com a prosperidade de Jó sendo-lhe devolvida e aumentada, além da nova experiência que adquiriu com Deus. O esboço que estamos acompanhando apresenta a primeira parte, em que Jó é provado, isso no primeiro capítulo e versos do segundo capítulo. A segunda parte, com Jó e seus 3 amigos. A terceira parte, a intervenção de Eliú, já no capítulo 32. E vamos estar vendo agora o diálogo de Deus com Jó, capítulo 38 até o capítulo 42, nos seus primeiros versos, sendo a 4ª parte desse estudo. Lembrando que a próxima parte já é o encerramento, a conclusão, o epílogo deste livro. Relembrando, primeira parte, Jó é provado. Jó, temos a sua retidão e seu temor a Deus. No segundo subtítulo, as calamidades sobrevindas a Jó. Passamos à segunda sessão, Jó e seus 3 amigos, que é o texto mais longo deste livro. Primeiro temos a reação dos amigos ao depararem com o estado lastimável de Jó. Depois, em seguida, capítulo 3, temos o registro de toda a lamentação amargurada de Jó, da situação em que se encontrava. E, finalmente, no terceiro subtítulo,
os diálogos alternados entre seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, e ele, e isso sucessivamente um após o outro, conforme podemos observar numa tabela que poderíamos estar apresentando, em que primeiro Elifaz fala, depois Jó replica, Bildade tem a sua oportunidade, Jó em seguida, Zofar é o terceiro a falar, e Jó replica pela terceira vez nessa terceira colocação. Num resumo dessas palavras, só a primeira de Elifaz, que é notoriamente a base da palavra dos três amigos, temos que então respondeu Elifaz, no primeiro verso do capítulo 4, e disse: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo, colhem isso mesmo. É a base da acusação dos três amigos. Jó estava numa situação deplorável, isto era o que estava colhendo por alguma iniquidade. Naturalmente Jó não aceita, replica, dizendo: ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão. Dá-me a entender em que, rei, porventura buscareis palavras para me repreenderdes? Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? E assim, terminado Jó esta palavra que resume a sua defesa em todo o texto, Bildade interfere também, trazendo a sua palavra. Jó replica a sua palavra, a palavra de Bildade, como também depois temos, por fim, o terceiro amigo, Zofar, trazendo o mesmo pensamento. E Jó, mais uma vez, replica, não aceitando nada disto. De tal forma, temos os fatos acontecendo, que são 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, até que já não acho mais palavras para falar a Jó, e Jó, na verdade, se estende longamente em sua autodefesa, desde o capítulo 26 até ao capítulo 31. Finalmente, aparece um novo personagem, que naturalmente deveria estar desde o princípio nesta história, ouvindo tudo, acompanhando, mas em silêncio. E esse quarto personagem, agora amigo de Jó, possivelmente, que se apresenta, coloca suas palavras, porque até então ficara calado. E assim está dito no capítulo 32, os primeiros versos. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Na sequência, em resumo do que nós já estudamos em oportunidade anterior, nós temos as palavras de Eliú resumidas, como no capítulo 33, versos 8, 9 e 10, quando Eliú, de uma forma mais objetiva, mostra os erros de Jó. Diz Eliú: na verdade, tu, Jó, falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou, não tenho culpa. Eis que ele, Deus,
acha contra mim ocasiões e me considerou seu inimigo. Continua Eliú dizendo. Em resumo, apresentamos as palavras principais, os versos principais. Capítulo 33, verso 12. Eis que nisso te respondo, diz Eliú, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isto. E Eliú apresenta o fato de que Deus, na verdade, acompanha a vida de cada um, e tudo que acontece ao homem, toda a sua vida, é repassada por Deus em instruções que Deus lhe traz quando ele dorme, ou quando, se necessário, Deus o coloca no leito da enfermidade para saber todo o propósito de Deus a seu respeito e os caminhos por onde tem andado. E assim, continua Eliú no capítulo 34, ainda em palavras que temos escolhido, o verso 10, pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Na verdade, Deus governa sobre a terra não por concessão de alguém, mas Ele é o Senhor sobre tudo. E Ele, na verdade, zela por aquilo que Ele criou. Continuam palavras de Eliú, os homens de entendimento dirão comigo, Jó falou sem ciência, sem conhecimento, e às suas palavras falta prudência. O que nós temos de falta em Jó, isso apresentado por Eliú, é uma autojustificação e uma contenda com Deus, porque, sendo sincero e sendo justo, porque passaria por tantas provações como aquelas. Mas, na verdade, Eliú está dizendo que falta a Jó conhecimento e, naturalmente, prudência. E assim continua respondendo Eliú a Jó: tens por direito dizeres, maior é minha justiça do que a de Deus? Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens que estão mais altas do que tu. O que é que o homem pode fazer com as nuvens tão altas em que pode interferir? Quanto mais diante do próprio Deus, que é muito mais alto do que as mais altas nuvens. E assim no capítulo 36, verso 5, continua Eliú dizendo: eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, grande é em força de coração. Eis que Deus é grande e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Eliú fala palavras tais quais Isaías vem dizer, e também encontramos nos Salmos, que Deus habita no alto e sublime lugar. Ele é o sublime, mas também Ele habita com aquele que é humilde, aquele que é abatido. Assim, continua e conclui depois Eliú, sabendo de que Deus é muito alto, é o Altíssimo, como Deus é chamado muitas vezes. Eliú diz que tem o seu coração em tremor diante de Deus, pela majestade de Deus. E assim, considera, com a sua voz, Deus troveja maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo,
e grandeza de justiça. Deus é muito grande, muito maravilhoso, mas a ninguém oprime. E ele exorta a Jó a considerar esses fatos. E observe que Jó não responde, não replica, mostrando que Jó considera e tem aceitas estas palavras. Pelo que entramos assim no texto de hoje, a partir do capítulo 38, a nossa quarta parte, que é o diálogo agora de Deus com Jó. E o capítulo 38, primeiros versos, assim podemos ler: Depois disto, o Senhor Deus respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu responde-me. Observem bem estas palavras que Deus começa a falar. Primeira observação que já fazemos, que Deus não fala quando o homem está exaltado. Naquele diálogo longo, naquela multidão de palavras de Jó, Deus não está respondendo nada. Mas quando o homem se quebranta, cala-se, aí Deus pode vir a falar com o homem. E Deus vem falar com Jó. Vem falar com Jó. E observe que Jó tinha dito: quem dera que ele pudesse apresentar e argumentar diante de Deus. Pois bem, Deus está ali agora para falar com ele e também ouvi-lo. Esta oração e esta expectativa de Jó já foi satisfeita. Deus agora se apresentou para falar com ele. Observe que a expressão fala de um redemoinho, não fala que apresentou-se como um ser, não dá detalhes. O importante é que Deus fala agora com Jó e Jó pode ouvi-lo. Observe que Deus, chegando, inicia a palavra dizendo que alguém sem conhecimento está falando. Jó falou sem conhecimento da grandeza e dos mistérios, das razões de Deus. E por não conhecer, estava na verdade trazendo trevas sobre o conselho. A verdade estava não destacada, mas tão somente o pensamento sem um conhecimento adequado do próprio Jó. E no verso 3, Deus diz para ele: agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei e tu responde. Observe mais uma vez que Deus, sendo Altíssimo, não deixa de conversar com o homem e dá a oportunidade do homem dialogar com ele. Quando muitas autoridades muito elevadas não querem conversar com ninguém, dar atenção a ninguém, mas o Altíssimo fala com o homem e aceita dialogar com ele. É interessante observar que alguns eruditos, estudiosos, destacaram que quando Deus fala com Jó e usa a palavra que foi traduzida como homem, cinge os teus lombos como homem, Deus está sendo irônico com Jó, porque no original a palavra é: coloque-se em pé como um contendente, como um combatente, como um desafiante. Ou seja, Jó não desafiou, não falou até dizer que se Deus apresentar, eu vou derramar minhas razões diante dele e ele vai dizer que eu tenho razão. Jó se apresentou como disposto a discutir com Deus as razões. E Deus fala que aceitava o desafio. Um desafio como de um combatente. Põe-se em pé, põe-se em posição e vamos aos assuntos que você quer trazer. Deus sabe muitas vezes ser irônico com o homem naquilo que o homem apresenta. E com Jó, Deus chega a ser irônico nessa parte também. E assim Deus começa agora a falar. E a base
das palavras de Deus não é nada complexo da matemática, da química, da termodinâmica, de outros mistérios da genética, nada disso. Deus vai falar daquilo que está diante dos olhos de Jó. E o assunto, primeiramente, é a criação da terra. E Deus começa dizendo: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Observe nessas palavras que Deus mostra a Jó que ele, Deus, fez a terra, fundou a terra, estabilizou a terra, colocou em bases. E que bases são essas? Onde você estava, Jó? Mostrando que Jó estava muito longe do conhecimento daquele que fez a terra onde Jó apoiava e tinha a sua morada. Onde está o alicerce da terra? Ainda mais agora, quando compreendemos o vazio que cerca tudo isso, como é que tudo isso consegue permanecer século após século, milênio após milênio, e tudo em equilíbrio? Qual é a base? Qual a segurança? Jó, você sabe dizer alguma coisa? Nestas palavras de Deus, logicamente Deus vai mostrar a Jó que de tudo criado ele não sabe nada, falta-lhe conhecimento das coisas feitas, quanto mais do Criador. E no verso 7 um detalhe que mostra que Deus fez este mundo, todo esse universo, com a assistência dos próprios anjos. Quando Deus estava criando o universo e tantas maravilhas aos nossos olhos, isso também aos olhos dos anjos era algo maravilhoso. Eles ficavam em júbilo com as obras que Deus ia fazendo. Aí temos uma palavra que mostra assim: primeiro existiu a área celestial e no determinado tempo Deus fez a face da terra, este universo, toda essa complexidade física que nos envolve. Pelo que volta aquela palavra de Gênesis: façamos o homem, façamos isto, desçamos, vejamos, que Deus usa muito, diferente de algum cântico que nós ouvimos hoje em dia, que Deus resolve sem reunião. Mas conforme está em Jó, conforme está em Reis, conforme está também alguma palavra de algum profeta, Deus na verdade tem prazer em que todos os seus juntos definam, estejam num propósito com Ele daquilo que Deus vai fazer. Ou a palavra que Deus disse a Abraão: ocultarei eu o que vou fazer a Abraão? Não, vou revelar a Abraão que estou para fazer. Deus considera estas coisas. Naturalmente Deus pode fazer tudo sozinho, mas é o Pai tendo prazer em que seus filhos estejam participando, acompanhando tudo aquilo que está fazendo. Assim continua Deus falando com Jó. Capítulo 38, verso 8, separando alguns versos mais evidentes. Deus diz: quem encerrou o mar com portas? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro. Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos. E disse: até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ou entraste tu até as origens do mar? Ou passeaste
entraste no mais profundo do abismo. Primeiro, a criação do próprio globo terrestre, e agora Deus considerando o mar que parece tão indomável e também cujas ondas bravias numa tempestade parece algo sem controle, e Deus fala que Ele que fez e colocou limites e dá ordens, e o mar lhe obedece. Observe a passagem com Jesus, né? Que Jesus também deu ordem aos ventos e deu ordem ao mar, e os discípulos ficaram admirados que o mar e o vento lhe obedecessem. Mas temos esse fato, Deus falando com Jó, que ele, Deus, na verdade, é quem colocou as nuvens por cima do mar e uma escuridão por envoldouro embaixo. Será que Jó desceu a este abismo, essa parte profunda dos mares, para ter depois alguma palavra de conhecimento para argumentar com Deus? Jó já visitou o fundo do mar? Também não. Então, falta a Jó conhecimento. E Deus está mostrando a ele que ele não sabe muitas coisas que o envolvem. E repetimos, o que ele sabe do Criador? Muito bem, no capítulo 38, versos 17 e versos seguintes, Deus continua no diálogo, argumentando e apresentando a Jó o que tem feito e no que, pergunta, Jó tem participado. Assim diz: descobriram-se de as portas da morte, ouviste as portas da sombra da morte, ou com o teu entendimento chegastes a larguras da terra? Faz-me saber se sabes tudo isso. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? De certo, tu sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Observe que Deus fala outra vez, mostrando a Jó que nada sabia ele da morte, das sombras da morte. Falou a Jó outra vez: Jó, você sabe a extensão da terra? Até onde vai a extensão da terra? A sua largura? Faz-me saber. Jó, e a luz? Onde que a luz mora? E as trevas? Qual é o seu lugar? E por fim, de forma irônica, Deus diz: de certo você sabe tudo, porque você já era nascido. Jó não era nascido. Deus está sendo irônico com Jó, mostrando que ele veio em um tempo muito posterior a tudo que já estava definido, criado, estabelecido na sua normalidade. Jó podia responder alguma dessas perguntas? De forma alguma. Assim Deus não continua, Deus não para. E vai falando: quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões? Para chover sobre uma terra onde não há ninguém e no deserto em que não há gente? Para fartar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? Perguntas e mais perguntas que Jó naturalmente não saberia responder. Deus fala então da chuva, dos relâmpagos, do orvalho. Que Jó sabe de tudo isso? Qual a razão que chove em um lugar, não chove no outro, e chove onde não tem ninguém? Por que acontece isso? Se Jó souber, Deus está querendo saber por parte dele como isso acontece. Capítulo 38, Deus ainda continua, quase que no verdadeiro massacre de Jó, que antes falou abundantemente, agora Deus também está falando. Vamos ver quantas palavras Jó vai ter depois para responder a Deus. E assim no verso 31,
Ou poderás tu ajuntar as cadeias dos 7 estrelas, ou soltar os atilhos do Orion, ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem à mente deu o entendimento? Jó poderia responder alguma dessas perguntas? E Deus continua: é tudo coisa natural, que está diante dos olhos de Jó. Agora, depois de Deus ter falado da terra, do mar, da chuva, relâmpago, morte, luz, trevas, Deus está falando aqui até a extensão deste universo, com tanta constelação acima de nós. O que Jó sabe sobre elas? O que Jó pode fazer a respeito? E coloca até esse ponto, representando uma constelação como a da ursa com seus filhos. O que você pode fazer a respeito da ursa e seus filhos, que são conjuntos de estrelas no firmamento? O que Jó poderia fazer? Mas observe que Deus também agora coloca: quem é que deu sabedoria? Quem que dá entendimento à mente? Assim, Deus volta para a face da terra, colocando agora outras palavras comparativas, ou descrições, ou figuras, alegorias que o homem poderia estar considerando, e isso agora cobrado de Jó. Porventura caçarás tu presa para a leoa, ou satisfarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Quem que cuida desses bichos, dessas aves? Quem cuida, Jó? Quem cuida? Na verdade, se fosse o homem, ele encontrando o leão, talvez ele corresse do leão, ou então fosse matá-lo para se defender. Mas o Altíssimo providencia para os leões o alimento, também para o corvo Deus providencia o alimento. E o que Jó sabe a este respeito? Lembremos que Jesus também cita coisas assim, do cuidado de Deus com os pássaros e até mesmo com as flores do campo. E isso aqui não está sendo questionado, mas Deus poderia dizer: quem cuida dos passarinhos mais inferiores, ou quem então ordena e embeleza as flores? O que Jó poderia responder em todas essas palavras? Observe que tudo isso Jó está calado, não tem resposta. Entra o texto no capítulo 39, primeiros versos, Deus continuando a falar com Jó: sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou consideraste as dores das cervas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? E observe que Deus só apresentou um modelo de gestação, e temos tantos animais, tantos seres viventes, cada um dentro de um ciclo diferente de vida, na sua própria manutenção da espécie. Deus não se estende tanto, só dá um modelozinho de algo comum que dia a dia passa diante de Jó. As cabras, o que se sabe das cabras, do tempo delas virem ter as suas dores? Continua Deus falando, capítulo 39, verso 13: bate alegre as asas o avestruz, que tem penas de cegonha. Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó.
e se esquece de que algum pé os pode pisar, ou de que podem calcá-los os animais do campo. Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus. Debalde é o seu trabalho, porquanto está sem temor, porque Deus o privou de sabedoria e não lhe repartiu entendimento. Se há tantas coisas precisas no universo, na terra, no mar, na chuva, nos relâmpagos, em tanta coisa, mas por que a cegonha, ou melhor dizendo, o avestruz, é tão desprovido de entendimento e sabedoria? Quem fez o avestruz sem sabedoria? É que Deus está perguntando a Jó. E por que razão? Outra pergunta. Outra comparação e alegoria que Deus faz é quanto ao cavalo. Capítulo 39, verso 19. Porque os homens usam o cavalo na guerra? E aqui temos o Senhor citando a Jó. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas, ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto. Terrível é o folgoso respirar das suas ventas, escarva a terra e folga na sua força, e sai ao encontro dos armados, ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada, sacudindo-se e removendo-se, escarva a terra e não faz caso do som da buzina. Ao suar das buzinas diz eia, e de longe cheira a guerra. Quem fez o cavalo? A sua força, a sua valentia. Quem? A avestruz sem sabedoria, o cavalo sem temor, e tendo prazer no barulho e no alvoroço da guerra. Quem fez isso? Jó. E Jó não tem respostas. Continua Deus falando no capítulo 39, verso 26. Ou voa o gavião pela sua inteligência, estendendo as suas asas para o sul, ou se remonta a águia ao seu mandado e põe no alto o seu ninho? Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam desde longe. Aí Deus, numa alegoria contrária ao do avestruz, se o avestruz não voa e não tem sabedoria, entretanto os gaviões, sim, têm inteligência e sabem as direções. É o caso do deslocamento das aves na sua imigração. Quem conduz as aves? Quem deu inteligência para saber a época e precisamente a direção e o tempo de voo para não virem a falecer nesse caminho? Quem deu? Avestruz? Sem. E as aves voando, se movimentando em espaços longínquos, sem errar. E por outro lado, as águias, que moram em lugares altos e têm aquela capacidade especial da visão a longa distância. Quem fez isso tão especificamente desta forma? Jó. Se Jó sabe alguma coisa, que responda, explique, dê razões. Naturalmente Jó está sempre calado, porque disso ele não sabe nada mesmo. Assim, no capítulo 40, verso 1 e 2, Deus, por fim, fala a Jó na expressão: respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue e questiona a Deus, que responda a estas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor Deus e disse: eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei.
ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Será que Jó falou 1 ou 2 vezes? Jó falou com abundância, muitas vezes com a fartura de palavras, mas agora ele diz para Deus que se falou, não vai falar mais, não vai replicar mais, não vai prosseguir. Ele agora, diante de tantas coisas que Deus está colocando, ele de fato se sente insignificante diante do próprio Deus e até mesmo da obra que Deus realizou em toda a criação. Se ele não pode falar nada da criação, de tudo que existe, particularidades nelas, quanto mais questionar o próprio Deus. É o que Deus colocou para ele. Contender contra o Todo-Poderoso é ensinar. Se não conhece detalhes ou razões do dia a dia, quanto mais ao Todo-Poderoso. Observe que Deus assim sabe estar como que sendo irônico outra vez com Jó, em tudo quanto falou e da forma ousada ou até abusada com que respondia aos seus amigos. Mas continua, e Deus volta a falar, capítulo 40, verso 6. Então o Senhor Deus respondeu a Jó desde a tempestade e disse: eu te perguntarei a ti e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como a sua? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Se antes Jó queria encontrar Deus e face a face debater com ele as razões da sua vida e da sua justiça, agora Deus pergunta e mostra uma falha que havia em Jó, quando ele queria se justificar, fazendo vão o juízo de Deus, por não ter conhecimento. Ou no caso, ele se justificando e dizendo que Deus, sem razão, permitiu que lhe aconteceu, ele estava condenando Deus. E Deus fala: se é assim, se você quer tratar comigo de igual para igual, então troveja, fale como Deus, ou encha-se de majestade e assente-se no trono de glória, e vão falar de igual para igual como Deus. Observe bem isso. Haveria situação, condição em Jó para falar com Deus como igual a Deus? Mas na verdade ele colocou Deus igual ao homem. Queria contender com Deus como homem. Agora Deus fala: bom, agora você é o contrário, coloque-se como Deus e vamos conversar de igual para igual. Agora Deus chamou para subir. Suba então, coloque-se no seu trono de glória e vamos agora falar como aqueles que podem determinar as coisas. Mas na verdade Jó não pode fazer nada, fica só a provocação, a ironia de Deus para com ele. E assim continua, Deus fala entre outras alegorias. Deus fala a Jó: contempla agora, verso 15, o behemote, que é entendido como sendo o hipopótamo, que eu, diz Deus, fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez o proveu da sua espada.
eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Então Deus faz uma descrição de um animal. Tomemos o hipopótamo, que Deus fez como fez a ele Jó. De igual modo Deus fez, mas cujas características são totalmente diferentes. E pelas razões do conhecimento de Deus sobre o hipopótamo, Deus chama o hipopótamo como obra-prima dos seus caminhos. Um animal diferenciado, que tem o poder nos músculos do ventre, os ossos são como tubos de bronze, e que está sem pressa, descansado, sem temor, no meio da multidão das águas, não se preocupa com nada. Parece tão inofensivo, né? Mas em algumas considerações das regiões onde há o hipopótamo, é um dos responsáveis por maior matança de homens. Na lerdeza, naquela passividade aparente, é tremendo. Seria esta a sua espada, os seus dentes, a sua bocarra? Pode ser que Deus queira se referir nessa alegoria. O que Jó sabe disso? Mas continua Deus no capítulo 41 de Jó, verso 1, dizendo: poderás pescar com anzol o Leviatã? Entendes o Leviatã como o crocodilo? Ou ligarás a sua língua com a corda? Com espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicarás suas suplicações para contigo? Ou brandamente te falará? Brincarás com ele como se fora um passarinho? Ou o prenderás para as tuas meninas? Nos estudos de vários eruditos, se entende que o Leviatã é um tipo de crocodilo dos maiores, e que assim Deus está comparando nessa alegoria, diferentemente do hipopótamo, o outro animal, que não tem nada de passivo nem de quieto, sossegado, como o hipopótamo. O crocodilo, ele não conversa, ele não faz súplica, ele não fala brandamente. Ele já age de uma forma traiçoeira e rápida. E Deus ironiza: brincarás com ele como se fosse um passarinho? Ou você vai levar de presente para suas filhas? Ninguém faria isso. É um animal totalmente diferente. O que Jó entende disso? Por que Deus fez essa variedade? Agora, por fim, Deus conclui e fecha dizendo: põe a tua mão sobre ele e lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus, debaixo de todos os céus, é meu. Aí está. Observa como outra vez Deus é irônico com Jó. Crocodilo, Jó, coloca a mãozinha nele, vai despertá-lo quando ele está dormindo. Não tem alguém que seja abusado ao ponto de fazer isso. Mas Deus poderia dizer em outras palavras: mas você está sendo abusado, erguendo-se e questionando diante de mim. Aquele que fez o hipopótamo, que fez o crocodilo, que é algo tremendo, de quem se deve ter todo cuidado e tremor. Pois é, quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Todas essas palavras mostrando que Jó não tinha conhecimento das coisas naturais, muito menos do próprio Deus. E assim Deus encerra de falar com Jó
E Jó, por fim, apresenta-se a Deus humilde, respondendo e dizendo desta forma, capítulo 42, os primeiros versos. Então respondeu Jó ao Senhor Deus: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí está. Agora Jó, diante de Deus, declara outra vez, segunda vez, a sua insensatez de ter tão ousadamente referido a Deus, se justificando no que colocava Deus como injusto. Mas agora ele entende e declara para Deus que falou do que não entendia. O que se passava com ele é algo de assunto maravilhosíssimo, que ele de fato não compreendia. Mas agora ele aprendeu, ele vai perguntar e sabe que Deus vai ensinar. Outro detalhe diz que tinha ouvido a Deus, mas agora os seus olhos o viam, pelo que outra vez ele se abominava e se reduzia àquilo de que era digno, pó e cinza. Observe que na palavra não fala de como é que Deus apareceu a Jó para Jó dizer que os seus olhos agora o viam. Não diz, mas esta é a expressão de Jó para com Deus. Então observe bem até aqui o diálogo de Deus com Jó, que Deus desarma Jó totalmente, mostrando que tal como uma criança estava Jó querendo razões, se justificando, cheia de direitos, sem compreender nada daquilo que o envolvia nas ordens naturais e muito menos nas coisas que Deus dirige ou no seu domínio e governo sobre o mundo. Pelo que Jó não tinha que questionar nada e ele entende, não tem que questionar nada. Simplesmente posso perguntar e o Senhor pode ensinar, me respondendo. Observe aqui, em toda esta conversa de Deus com Jó, que Deus, enfim, não explica nada para Jó porque ele estava sofrendo. Alguém viu alguma explicação porque Jó estava sofrendo? Por que Deus permitiu Jó sofrer? Deus não explica. E Jó também não quer saber mais, porque ele já entendeu que as razões de Deus são tão altas que o sofrimento dele é insignificante diante do propósito que naturalmente Deus tem, ou das razões que Deus tem para permitir que Jó venha a sofrer. Pelo quê? Porque estou sofrendo? Isso não vem ao caso. Deus sabe tudo, está no comando de tudo. A nós, a Jó, cabia só ficar quieto mesmo diante de Deus. Observe que Deus não explica e Jó não quer mais saber. Mas observe que o sofrimento de Jó é tão nada diante de tudo isso que nós estamos estudando, porque aprendemos coisas de Deus e a certeza de que se formos pacientes como Jó, temos a nossa recompensa. E de que Deus, na verdade, contempla cada um e sabe de cada um qual é o seu caminhar. Jó era justo, reto, temente a Deus, desviava-se do mal e Deus sabia. Jó veio a sofrer e Deus sabia. As palavras de Jó foram abundantes e Deus sabia e estava acompanhando palavra por palavra.
Mas observe que Deus não condena em momento algum a Jó. Conversa com ele, é irônico com ele, tanta coisa, mas em momento algum Deus contrariou Jó de que Jó fosse injusto, iníquo, pecador, como aqueles amigos dele tinham falado a seu respeito. Deus não entra nessa questão, porque na verdade Deus já tinha dito que Jó era temente, sincero e tantas outras qualidades. E Deus não imputa nada. Agora, e as palavras fortes de Jó? Deus também não imputa, em momento algum. Questiona ele ser ousado ou abusado ao referir-se a Deus, se justificando, mas Deus releva isso também, porque Jó estava debaixo de um castigo ou de um sofrimento, tira a palavra castigo, de um sofrimento tão grande que era, vamos dizer assim, normal que ele fizesse aquele barulho, tal como a criança diante de um incômodo vai berrar incontrolavelmente. Não adianta mandar calar, que não vai calar. Tem que descobrir qual é a dor, o que está incomodando e assistir, suprir a criança. Assim Jó era para com Deus, esbravejando em palavras e Deus olhando e tendo compaixão, relevando tudo, porque ele está sofrido, está com muita dor, está com amargura na sua alma, e Deus não importou falta alguma nem nessas palavras, mas Deus responde, orienta, ensina Jó e mostra que a sua autojustificativa não tinha razão. Deus sabia o que estava permitindo lhe acontecer. E assim, vamos para a conclusão, o epílogo, que é a última parte, a partir do verso 7, no capítulo 42, quando temos mais uma palavra de Deus. Agora, não mais para Jó. Não é para Jó que Deus está falando. Deus vai falar ao primeiro dos amigos de Jó, que possivelmente fosse o mais idoso, Elifaz. E lemos as palavras a partir do verso 7 até o 9, que encontramos no livro, que assim dizem: sucedeu, pois, que, acabando o Senhor Deus de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele, Jó, aceitarei, para que eu vos não trate conforme as vossas ou a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram os 3 amigos de Jó e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Observe bem aqui. Aqueles amigos, naquelas farturas de palavras também com que condenavam a Jó, querendo justificar Deus ou defender Deus das palavras de Jó, estavam incorretos e não estavam falando com exatidão ou de forma acertada que, de fato, defendesse a justiça de Deus. Não, ao contrário, não falaram que era reto de Deus. Deus não estava sendo glorificado nas palavras deles. Pelo que, se alguém precisava de uma correção, eram os 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. E Deus fala com eles através de Elifaz. E observe que 2 vezes Deus repete a mesma expressão: não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó.
E Deus honra Jó dizendo: a ele, Jó, eu ouvirei, eu atenderei. Muito bem. E de fato, temos no verso 9 a situação que Jó está sendo como que sacerdote a favor dos seus 3 amigos que antes o acusavam, intercedendo por eles, e Deus aceitando a súplica de Jó a favor de seus amigos e os sacrifícios que foram apresentados. Muito bem, mas observe, como Jó falou que era reto, porque Jó era sincero, de fato era reto, temente a Deus e desviava-se do mal, só que não tinha conhecimento. Então, nas razões de Jó, Jó estava certo. E ao referir-se com Deus no nível de conhecimento que tinha, falou de forma correta a respeito de Deus e com liberdade na sua justiça, que era real, mas ao limite daquilo que Jó conhecia. E Deus não estava lhe cobrando nada além disso. Ele não conhecia, mas agora que conhece, se fosse repetir a mesma coisa com Jó, com o conhecimento que agora tem, Jó estaria quietinho no seu canto, se coçando com um caco de telha, sem falar nada, só esperando o que é que Deus ainda ia fazer com ele. Mas observe que Jó tem alcançado grandes coisas. Se antes ele se justificava, ainda tivesse razão no seu julgamento a seu próprio respeito, porque era irrepreensível aos seus olhos, agora ele aprendeu que não deve se auto-justificar, porque a justificação deve partir de Deus para conosco. É um ensino também que ninguém na face da terra, por mais justo que possa ser, diante de Deus pode se levantar como que se aprovando e dizendo que não pode ser condenado por Deus. É a palavra que Paulo fala de uma forma diferente, quando diz que, examinando a si mesmo, não acha coisa alguma que possa ser condenado, mas diz: como não sou eu que vou me julgar, entre aspas, é Deus que na verdade julgaria ele. Assim ele prossegue para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam e vai para o alvo na soberana vocação em Cristo Jesus, porque o juízo pertence a Deus. Além deste conhecimento nesta área, ele tem agora conhecimento da amplitude de tudo aquilo que Deus fez e que o rodeia, e do próprio Deus, que é tremendamente mais alto, pelo que de fato Deus pode ser chamado o Altíssimo, ou como Paulo diz em Timóteo, aquele que habita na luz inacessível. Que é o homem para levantar-se diante de Deus ou justificar-se diante de Deus? Pelo que aí apresenta também que o sofrimento de Jó não é nada diante da verdade da redenção. É Deus que vem a favor do homem ou enquanto do homem para justificá-lo, redimi-lo em Cristo Jesus. Outra forma não há. Pelo que muitos podem ser como Jó, sendo piedosos na sua religião, no costumes da sua tradição. Mas cuidado, isso não justifica. Não justifica. Deus é quem poderá de fato justificar ou, ao contrário, achar devidamente alguma falta no homem. Dando sequência na conclusão, quando ou enquanto Jó orava e intercedia a favor dos seus amigos, que lhe foram tão duros, acontece de Deus mudar a sua sorte. No capítulo 42, verso 10 em diante, nós temos as palavras finais, que são estas: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos,
E o Senhor Deus acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, exatamente o dobro de tudo quanto possuía. Aí diz Tiago, Deus recompensando, premiando a Jó em toda aquela vida de sinceridade que tinha, e também consolando a respeito do sofrimento que passou e das suas perdas também. Muito bem, dando prosseguimento, capítulo 42, verso 13, as últimas palavras deste livro. Também teve filhos Jó, 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Muito bem, primeira questão que apresento: Deus deu o dobro de tudo, contando ali os camelos, jumentos e etc. Tudo em dobro. Então ele não teria que ter 14 filhos e 6 filhas? Dobro é dobro. Dobro é dobro. Porque quanto aos anos de vida que viveu, dava tempo de ter mais 14 filhos e 6 filhas. Mas, irmãos, entendo nisto aqui um fato de que os filhos de Jó não estão perdidos. Para Deus estão guardados como algo de Jó. Na contagem de Jó, quando lá na eternidade formos ver os filhos de Jó, aí sim vamos ver que são 14 filhos homens e 6 filhas mulheres, porque para Deus não estão mortos, foram recolhidos na morte, mas estão vivos para serem devolvidos a Jó naquele grande dia nos céus. Para Deus não estão mortos, estão vivos, não estão perdidos. Todo aquele sacrifício, aquelas orações, intercessões de Jó pelos seus filhos foram aceitos, e Jó vai encontrá-los naquele grande dia lá. E observe também que a vida de Jó foi longa, 140 anos, mas se formos olhar pelo texto, consta aqui que depois disto, depois desses fatos, ele ainda teria vivido, se assim for o sentido e exata a tradução, 147 anos depois desses fatos. Quantos anos viveu Jó? A palavra não precisa quanto. Mas importante, agora muito mais experiente com Deus e tendo a certeza de que foi aprovado por Deus.
Essas são as palavras que nós estamos considerando, nisto encerrando o estudo do livro de Jó. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.